Deus é imutável. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Bem-vindos ao nosso devocional. Hoje daremos continuidade à nossa série Os Atributos de Deus. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino de forma simples e de fácil entendimento como viver a palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Atributos significam qualidades. Então, nessa série, Os Atributos de Deus, nós vamos falar sobre as qualidades de Deus, quem Deus é na essência. O nosso Deus é imutável. Os crentes podem ter certeza de quem Deus é, seu caráter, verdade, caminhos, propósitos, amor e promessas jamais mudam. Ele nunca foi menos, nem será mais do que é. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Isaías capítulo 46, versos 9 a 11. Veja também o que diz em Malaquias capítulo 3, no verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. As pessoas mudam por incapacidade de adequação, por falta de conhecimento, por mudança de circunstâncias ou por perda de interesse. Deus não precisa de capacitação alguma, pois Ele conhece tudo, controla todas as coisas e está envolvido em tudo. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Essa cena está registrada em Gênesis capítulo 18, no verso 14. Fala quando Deus faz a promessa para Abraão e Sara, dizendo que mesmo ela sendo estéril, os dois avançados em idade, eles teriam filhos. E o anjo ainda faz menção do dia e da data, do tempo determinado que o anjo voltaria ali e Sara já teria dado à luz a um filho. E o anjo estava representando a pessoa de Deus, falando com Sara e fazendo assim, então, uma promessa. Mostrando para ela que Deus é o mesmo, Ele não muda, o mesmo que prometeu é o mesmo que vai cumprir. Veja também o que está escrito em Isaías, capítulo 40, nos versos 11 ao 14. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na taça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Aqui está falando quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele é e quão imutável Ele é, diante de tudo que Ele criou, diante de tudo que Ele fez e diante de tudo que Ele pode fazer. Deus não faz nada parcialmente, nunca muda de humor, nem deixa seu amor ou entusiasmo esfriarem. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Isaías 41, verso 4. Jesus Cristo é ontem e hoje,
é o mesmo e o será para sempre. Hebreus capítulo 13, no verso 8. Assim, nesse versículo também fala sobre a sua imutabilidade. Deus, ele não mudou. Deus continua o mesmo e vai continuar sendo para sempre. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31, versos 2 e 3. Aqui fala sobre o amor de Deus para conosco. Não importa o tempo, não importa o que nós façamos, ele não muda. O amor de Deus é o mesmo. O amor de Deus também não é alterado pelas nossas ações ou por circunstâncias adversas. Ele continua nos amando. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, no verso 6. Aqui Paulo está falando sobre a imutabilidade dos planos de Deus. Ele não muda o seu plano. Se ele determinou um plano e começou uma obra na sua vida, ele vai terminar. Ele vai completar esse plano, ele vai até o fim. A atitude de Deus em relação ao pecado é a mesma demonstrada no Jardim do Éden, e seu amor é igual ao que foi demonstrado na cruz. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado, e ele está pronto para perdoar aqueles que estão dispostos a se arrependerem e abandonarem o pecado. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Deus jamais altera seus planos, porque eles foram feitos a partir de seu completo conhecimento e de seu total controle. O que ele faz no tempo já foi planejado desde a eternidade, e o que ele planejou na eternidade é executado no tempo. Deus não muda, porque ele é maior do que todas as causas. Salmos 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Vamos agradecê-lo por isso? Então ore comigo. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que não muda o seu decreto, não muda os seus desígnios, não muda os seus planos e nem altera as suas promessas. O teu amor também é imutável por nós. Não há nada que nós façamos ou deixamos de fazer que possa alterar o teu amor por nós. Nós te agradecemos, eu te glorifico. Muito obrigado. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.